Olá pessoal, aqui é o Sentinela. Hoje nós vamos analisar de uma forma mais profunda Mateus 24 e a mensagem que esse capítulo realmente quer mostrar. Existem muitos detalhes importantes que a maioria passa por cima e não entende, e não percebe. Por isso, tenha a sua Bíblia em mãos, papel e caneta e anote tudo. Estude por si mesmo. Ouça esse áudio quantas vezes você precisar, ok? Então vamos lá. Mateus 24, versículo 1 diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Perceba aqui que os discípulos, eles mostram o templo a Jesus. Mas por quê? Vamos entender no capítulo anterior, para entender o contexto disso. Na verdade, você precisa estudar cuidadosamente o capítulo 22 e 23, para entender exatamente o contexto do que estava acontecendo aqui. Vou resumir aqui, para não ficar muito longo esse estudo. Os líderes da instituição, ou seja, o presidente da associação geral e seus servos, mandaram alguns pastores bajuladores, supostamente muito capacitados, com seus super, hiper PhDs em teologia, irem perseguir Jesus com perguntas fingidas e ambíguas, para poder conseguir algo com que acusar Jesus no meio do povo. E um após o outro, Jesus lhes responde com muita sabedoria e de uma forma que eles voltavam sem conseguir os seus objetivos diabólicos. Mas uma hora a situação ficou tão insustentável que Jesus começa então a desmascarar a instituição diante de todo o povo que estava ali, para que o povo assim soubesse a verdadeira face daquela liderança satânica. O mais interessante é que faziam perguntas compostas de teorias humanas que eles tinham criado, ideias tão absurdas e rebeldes, sem nenhuma base bíblica, e que eram ensinadas nas faculdades de teologia da época, e acabaram se tornando algo real para eles, o que ninguém sabia responder. E por isso foram lá, passar vergonha diante de Deus, lhe fazendo as perguntas das teorias ridículas que eles criaram entre eles. Pense em um povo rebelde e profundamente ignorante, vaidoso, arrogante, que gosta do luxo e do prazer mundano. Pense nesse povo, que vive dentro de uma bolha, um lugar onde eles se acham muito inteligentes e donos supremos da verdade, onde são idolatrados pelos seus papagaios, que lhes dão o suporte financeiro, moral e presencial que eles precisam. E por isso se acham as pessoas mais santas e sábias do mundo. Pense nesse povo, nessa liderança, vindo agora tirar satisfação com Deus, de forma arrogante. Esses pastores tiveram muita sorte e receberam muita misericórdia da parte de Jesus, pois eles deveriam ter sido fulminados ali, no mesmo lugar, por essa rebelião. No versículo 23, Jesus pega os pastores da época e a instituição, que era a menina dos seus olhos na época, e fala na sua cara exatamente o que é a sua realidade. O que é exatamente o que está acontecendo hoje. Amigo, estude com muita oração e coração aberto o capítulo 23 inteiro. Essa é exatamente a realidade da instituição nos dias de hoje. Então eu vou resumir aqui o máximo, numa linguagem atualizada, para você ter uma ideia do que Jesus falou e a gravidade da situação. Então Jesus basicamente diz: os pastores dessa instituição são falsos. Esse aqui é o resumo, uma atualização da linguagem do capítulo 23. Ok? Então, os pastores dessa instituição são falsos, falam uma coisa e fazem outra, são fingidos, alguns pregam bonito e são famosos, mas por trás das câmeras e as escondidas são demônios. Gostam dos aplausos, amam o luxo, tudo que fazem é para aparecer, para ganhar algo em troca, gostam de ser idolatrados, e a sua arrogância ultrapassa todos os limites. Ai dos pastores, porque estão fechando o céu para os seus papagaios. Vocês não vão entrar no céu, e nem os seus papagaios. Repetem todos os absurdos que vocês pregam e ensinam, pois se identificam com o pecado e as abominações que vocês vivem e ensinam também. Ai de vós, pastores, seus falsos e fingidos, que roubam o dízimo do meu povo, até dos mais pobres, pessoas que não têm o que comer. Vocês roubam com a desculpa de que vocês estão pregando e cumprindo a missão de evangelizar o mundo. É mentira. Isso é uma mentira. Pedem dinheiro constantemente, nos templos, no rádio e na TV. Mostram projetos mirabolantes de evangelismo, mas na realidade roubam, usam o dízimo para os seus próprios interesses. Fingidos, falsos e bandidos, vocês estão roubando as pessoas sinceras e necessitadas para sustentar os seus luxos e projetos de vaidade e poder, projetos rebeldes e ridículos.
e têm a cara de pau de chamar tudo isso de evangelismo. Vocês pagarão muito caro por isso no juízo. Amigo, se você não acredita que ele falou isso, então leia o verso 14 em oração e coração aberto. E você vai entender exatamente o que eu disse aqui, é exatamente o que ele disse lá, de uma forma mais atualizada e dentro do contexto que a gente está vivendo hoje. Agora no versículo 14 aqui, que é o que eu acabei de ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrerei juízo muito mais severo. Você entende a troca? Ele rouba a viúva, ele rouba a pessoa mais necessitada, e aí ele dá uma desculpa do porquê ele está roubando. Ah, não, tá vendo? Porque eu faço uma oração bonita e longa aqui para você em troca, tá bom? Você entende o paralelo? Então agora leia o verso 15 e veja o paralelo e a precisão com os dias de hoje. Verso 15. Presta muita atenção nesse versículo, é maravilhoso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito. Presta atenção nessa palavra, prosélito. E, uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Meu amigo, você sabe o que significa um prosélito? Você procura lá no dicionário o que é um prosélito. Um prosélito, meu amigo, é um recém-convertido. Então eu vou traduzir o que ele acabou de falar aqui. Ai de vós, pastores, seus hipócritas, porque vocês fazem de tudo. Fazem um esforço gigante, vai para um lado e vai para o outro, e viaja, e faz campanhas de evangelismo, e fazem não sei do que, e vamos fazer um evento tal, para chamar mais jovens, para chamar mais velho, para chamar mais criança, porque nós precisamos de mais desbravador, porque nós precisamos de mais isso aqui. E aí o que acontece? Uma vez que ele vai e se batiza, sabe o que eles fazem? Ele torna ele filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Amigo, é exatamente isso acontecendo hoje. O esforço que a instituição faz para colocar uma pessoa na piscininha, que eles chamam de tanque batismal, é impressionante. Eu já ouvi histórias das mais absurdas, incluindo de pastores que já falaram isso para mim, que fariam você ter nojo e vontade de chorar ao mesmo tempo. De como eles fazem para supostamente batizar alguém e aumentar os números de forma artificial da instituição. Chegam a pegar pessoas passando na rua e no final do culto jogam ela dentro da piscininha para contar como batizado. Mas a questão aqui nem é essa. É o fato de que muitos desses que são mergulhados às pressas na piscininha cometem o erro de continuar a frequentar os chamados cultos desse pessoal. Eles são ensinados pelos pastores e seus papagaios a relativizar a Bíblia e o Espírito de profecia de tal forma que se tornam 2 vezes mais diabólicos do que os próprios pastores. Presta bem atenção nisso aqui. Veja como isso é exatamente o que está acontecendo hoje e chore. Amigo, chore. Continuando aqui. Pastores, vocês são guias cegos. Falam para as pessoas que podem fazer o que quiser, que Jesus perdoa. Não é isso que eles falam? Mas quando as pessoas falam que a instituição se tornou o covil de Satanás, vocês correm gritando para os 4 ventos: dissidente, dissidente. Essa instituição é a menina dos olhos de Deus e nunca vai cair. Nós somos os guardiões da verdade. Ninguém pode falar mal de nossa idolatrada instituição, tão poderosa e rica. Isso mesmo. Leia e releia o verso 16 a 22 e você entenderá perfeitamente que foi isso que ele falou. Vai acompanhando aí na sua Bíblia e vendo os paralelos. Continuando aqui, depois do 22. Ai de vós, pastores, falsos e fingidos, que dão o dízimo, mas odeiam a lei de Deus. Gostam de pecar, de fazer injustiça, não têm misericórdia por ninguém, e a sua fé é uma piada. Vocês acreditam e fazem somente aquilo que lhes convém. Acreditam somente naquilo que lhes interessa. Vocês gostam de parecer que estão fazendo a vontade de Deus, mas vocês são como aves de rapina. Fazem o mal e perseguem o bem. Vocês são intemperantes, comem aquilo que falei para vocês não comerem. Desequilibrados em tudo, tudo. Por fora vocês se vestem bem e agem como santos. Mas por dentro são demônios com sede de dinheiro, fama e poder. Gostam de falar que nunca fariam aquilo que os fariseus fizeram com Jesus e seus discípulos. Mas fazem pior do que eles. Perseguem os verdadeiros discípulos de Jesus dentro dos templos. Odeiam a Jesus e seus ensinos no Espírito de profecia. Relativizam e manipulam toda a palavra de Deus para assim se encaixar com suas teorias malucas, doentes e rebeldes. Pastores,
Vocês são um bando de víboras. Como vocês acham que vão escapar do inferno? Eu lhes envio constantemente profetas, sábios, homens de Deus de verdade. E vocês, a uns excluem da igreja, a outros torturam psicologicamente, e a outros vocês insultam e discriminam em público para humilhar e tentar tirar o respeito que as pessoas possam ter por eles. E isso tudo eu permito para que todo o sangue justo que vocês perseguem e matam, desde o inocente Abel até os fiéis do tempo do fim, recaiam sobre as suas cabeças. Tudo isso vai vir sobre a presente geração. Ah, instituição, que persegue os profetas e silencia os que foram enviados para lhes mostrar o caminho correto e a vontade de Deus. Quantas vezes eu quis reunir os seus membros, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Muito bem, para encerrar, Jesus agora dá a sentença para a instituição e a liderança. Preste bem atenção agora, para entendermos esse paralelo muito claro. Agora o versículo 38. Eis que a vossa casa, que é o templo, a instituição, vos ficará deserta. Deserta de quem? Deserta da presença de Deus. Versículo 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Veja agora que o Espírito de Profecia comenta sobre esse texto. Atos dos Apóstolos, página 79, ela diz: adoradores de todas as nações procuravam o templo que havia sido dedicado à adoração de Deus. Resplandecendo em ouro e pedras preciosas, ostentava um aspecto de magnificência e encanto. Mas Jeová não seria mais achado nesse palácio de beleza. Israel, como nação, tinha se divorciado de Deus. Quando Cristo, perto do fim do seu ministério terrestre, olhou pela última vez para o interior do templo, disse: eis que a vossa casa vai ficar deserta. Até então, ele tinha considerado o templo como a casa de seu pai. Mas ao deixar o Filho de Deus o interior dessas paredes, a presença de Deus abandonou para sempre o templo construído para a sua glória. Veja esse texto também em Desejado de Todas as Nações, página 437. Diz o seguinte: mas agora, ao sair o Filho de Deus de entre aquelas paredes, a presença de Deus seria para sempre retirada do templo construído para a sua glória. Daí em diante, suas cerimônias seriam destituídas de sentido, uma zombaria, os seus cultos. E olha só o que está escrito aqui no Grande Conflito, página 20. Quando Cristo estivesse suspenso da cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação favorecida. Lembra? Nação favorecida? Menina dos olhos de Deus? Favorecida e abençoada por Deus. Amigo, o paralelo aqui é impressionante e muito interessante. Até aquele momento, Jesus, Deus, ainda estava dentro do templo, dentro da instituição, tentando influenciar, alertar, ajudar, direcionar. Mas a partir do momento que a liderança e os papagaios começam a questionar a vontade de Deus e chamar o mal de bem e o bem de mal, eles pecam contra o Espírito Santo. Jesus, Deus, se retira do templo, se retira da instituição. E a palavra de Deus diz que a instituição se divorcia de Deus. Não querem mais saber da verdade. O espírito de profecia, do que é certo, eles querem fazer o que é mal e ainda querem que ninguém lhes repreenda. Não é exatamente isso? Jesus diz que o templo, a instituição, vai ficar deserta e que eles não o veriam mais, até o dia de sua volta nas nuvens do céu. E dali em diante, os cultos que eles fariam seriam completamente destituídos de sentido. Seus cultos seriam uma verdadeira zombaria ao Senhor e aos fiéis de verdade. E não é isso que está acontecendo hoje? E ele pergunta, seja sincero, não é exatamente isso que a gente está vendo hoje nos templos? Os cultos de hoje em dia não estão uma verdadeira zombaria, completamente destituídos de Deus. Templos completamente vazios do Espírito de Deus e muitas vezes de pessoas também. Nem mesmo muitos dos papagaios aguentam mais ver tanto evento. É dia disso e dia daquilo, é festa disso, é festa daquilo, é encontro de casais, é encontro de mulheres empoderadas, encontro de jovens perdidos. Tudo é cheio de luz, música mundana, encontro de empreendedores, de como largar o cigarro, evento disso e daquilo. A instituição se tornou uma empresa de eventos, uma empresa de entretenimento, um clube social, onde tem entretenimento e diversão para todos os gostos, já percebeu? Cheia de pessoas que são atraídas pelas luzes, o som alto e as piadas. A instituição está cheia de pessoas e completamente vazia do Senhor. Ele não está mais ali.
Ele, na verdade, tinha abandonado completamente o templo que eles tanto adoravam, mas os pastores continuaram com os sacrifícios e cultos semanais por décadas, sem saber que o Senhor lhes tinha abandonado. Do ano 31 ao ano 70, ou seja, 39 anos realizando cultos, recebendo dízimos e a instituição supostamente crescendo. Muitas reformas dos templos, muitos projetos sociais, muitos encontros de casais, de jovens, muito do chamado louvor, tudo isso sem a presença de Deus em seu meio. E ainda perseguiam os cristãos verdadeiros. Tentavam destruir a imagem deles para os membros papagaios. Até aqui você notou alguma semelhança com o que está acontecendo hoje? 39 anos adorando a Baal, adorando a si mesmos. 39 anos sem Deus em seu meio. E sem saberem disso. Eles só pensavam em si e nos seus interesses. Em fazer mais escolas, hospitais, igrejas luxuosas, para ficar mais e mais ricos e seguros. Enquanto continuavam enganando os seus seguidores papagaios. Até que, um dia, a conta chegou. Roma bateu na porta da instituição e disse: tudo o que vocês possuem agora é meu. E assim matou mais de 95% dos membros papagaios. Mas nenhum cristão fiel de verdade foi morto, pois eles tinham ouvido o aviso de Jesus e tinham saído da instituição da cidade, antes do desastre acontecer. Hoje, Jesus diz novamente: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Acredite, não vai ficar pedra sobre pedra. A instituição tem um império bilionário, gigantesco. São bilhões e bilhões de dólares, investimento em grandes fundos, hospitais, escolas e muito, muito mais. Isso tudo dá à liderança uma falsa sensação de segurança e poder. Mas quando o Senhor Jesus fechar a conta deles e Roma bater na sua porta, tudo irá sumir, como se nunca tivesse existido. Quem viver, verá. Quando Jesus diz em Mateus 23:39, vocês não me verão mais, e sai do templo, os discípulos saem atrás dele, muito preocupados e sem ter entendido o que o Senhor tinha falado. Exatamente como acontece hoje. Quando muitas pessoas não estudam a Bíblia e repetem como os papagaios os absurdos e ideias doentes que os pastores ensinam, na época, os discípulos achavam que Jesus seria o rei físico de Israel, e não o espiritual. E hoje o erro se repete. Os papagaios acham que a igreja de Deus é física, uma denominação, e que se você não for batizado nela e não receber a aprovação dos fariseus modernos e não seguir o que eles ensinam, você não vai entrar no céu. Entendeu o paralelo? Em nenhum lugar da Bíblia você encontra o nome de uma instituição religiosa que deve ser seguida, mas sim como uma pessoa deve seguir a Deus. E é simples. Só irão entrar no reino de Deus os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Sabendo da dificuldade dos discípulos de entender que a instituição não é a igreja e que Jesus é rei da igreja e não da instituição, ele olha para os discípulos, mesmo depois dele ter sido bem claro no que falou sobre os pastores e a instituição, e novamente repete de uma forma ainda mais clara, e diz no capítulo 24, versículo 2, vocês estão vendo essa instituição? Não ficará pedra sobre pedra dela. Você entendeu agora? Mas isso nós vamos deixar para a segunda parte desse estudo. Até a próxima.